Bom, pessoal, a gente tratou aí do geral dos conceitos lá sobre os cruzamentos que o Mendel fez de ervilhas ali na primeira lei de Mendel. A gente fez um primeiro cruzamento para vocês verem como se comporta, como que a gente trata ali com os alelos. E agora vamos avaliar isso daqui um pouquinho, como que isso funciona no geral para tudo. Lembra que eu falei que o Mendel ele escolheu características binárias, era ou uma coisa ou outra e não tinha muitos intermediários, para ele poder trabalhar de forma mais tranquila ali com os seus cruzamentos e fazer as suas observações. Gente, aquilo que a gente fez agora há pouco, fazendo cruzamento, Rzão, Rzinho, ou seja, homozigoto dominante com homozigoto recessivo, puro com uma característica, puro com outra característica. Na hora que eles geram seus gametos, que esses gametas se fundem, eles geram um indivíduo híbrido, que é o heterozigoto. E esse indivíduo híbrido produz os seus gametas diferentes agora. E esses gametas diferentes, quando eles se fundem, eles vão gerar uma proporção ali na próxima geração, tanto de indivíduos puros, híbridos, quanto indivíduos puros heterozigotos, né, puros dominantes e puros recessivos. Isso que a gente viu se repete para todas as características que o Mendel explorou. E tudo a gente vai poder representar por letrinhas da mesma maneira que a gente definiu ali, que é o genótipo que a gente vai estar tratando ali do indivíduo para estudar aquelas características. Mas vamos lá, se a gente está falando de posição da flor, eram duas, a gente pode tratar da mesma maneira. Se a gente estava falando de cor da flor, branca ou púrpura, são duas características que podem ser puras, então eu vou tratar da mesma maneira. Um puro com outro puro, na hora que eu fizer o cruzamento eu vou gerar um híbrido. Um híbrido com outro híbrido, na hora que eu fizer o cruzamento eu vou gerar as duas características novamente. Ok? Isso acontece para tudo. Isso acontece para textura da ervilha, textura da vagem, cor e várias outras características que o Mendel estudou ali. Todas elas vão se comportar da mesma maneira, que são o quê? Uma característica pura, homozigota dominante. Vou chamar aqui de V, Vzão, Vzão. Cruzando com outra característica pura, homozigoto, mas recessivo. Vou chamar aqui de Vzinho, Vzinho. Por exemplo, cor de ervilha, amarela, Vzão, Vzão, verde, Vzinho, Vzinho. Se eu fizer o cruzamento das duas, puro com puro, Vzão, Vzão vai produzir gameta Vzão. Vzinho, Vzinho vai produzir gameta Vzinho. O Vzinho gera ervilha verde. O Vzão gera ervilha amarela. O cruzamento dos dois vai gerar uma ervilha Vzão, Vzinho. Como o Vzão domina sobre o Vzinho, o amarelo domina sobre o verde, a ervilha híbrida, fruto do cruzamento de dois puros, vai ser uma ervilha amarela. Só que uma ervilha amarela, Vzão, Vzinho. Se eu cruzar uma ervilha amarela, Vzão, Vzinho, com outra Vzão, Vzinho, duas plantas que geram ervilhas amarelas, né? Mas que sejam heterozigotas, se eu fizer o cruzamento das duas, como que eu vou ter? O heterozigoto, a ervilha amarela heterozigota, ela vai produzir gametas, metade Vzão e metade Vzinho. A outra também. Se eu fizer o cruzamento, se o Vzão fundir com o outro gameta Vzão, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzão. Se o gameta Vzão fundir com o gameta Vzinho, eu vou ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Se o gameta Vzinho daqui fundir com o gameta Vzão daqui, eu vou ter um Vzão, Vzinho. Eu coloco sempre por padrão o maiúsculo primeiro. Se o gameta Vzinho daqui fundir com o outro gameta Vzinho daqui, eu vou ter um indivíduo Vzinho, Vzinho. As proporções aqui, se vocês perceberem, vão ser 3:1. Vai ser sempre assim. Toda vez que eu estiver tratando de uma característica binária, onde eu estou cruzando dois indivíduos puros, gerando um indivíduo híbrido, e eu cruzar dois indivíduos híbridos, eu vou ter as mesmas proporções. Dois puros sendo cruzados, a primeira geração, os filhos vão ser 100% característica dominante. Dois híbridos sendo cruzados, nós vamos ter uma proporção de 3:1, onde 75% dos indivíduos vão ter característica dominante e 25% dos indivíduos vão ter característica recessiva. Essa proporção 3:1 vocês vão usar muito em vários exercícios que a gente vai trabalhar. Mas você sabendo isso, você na hora que olha a característica, olha o exercício, olha o cruzamento, você já sabe o que vai acontecer. Se você sabe quem é dominante, sabe quem é recessivo, cruzou puro com puro, a próxima geração é todo mundo
característica dominante, todo mundo é híbrido. Cruzou híbrido com híbrido, você vai ter uma proporção de 3:1, 3 para o dominante, 1 para o recessivo. Sempre assim para características binárias, como o Mendel apresentou na primeira lei de Mendel. Ok? Por enquanto é só.